Existe um órgão no seu corpo que, neste exato momento, se você tem mais de 30 anos, já está passando por mudanças irreversíveis que vão afetar drasticamente sua qualidade de vida nos próximos 20, 30, 40 anos. E o mais impressionante é que a maioria das pessoas só percebe essas mudanças quando já perdeu 20% da capacidade original desse órgão. Estou falando do seu cérebro. Hoje vou te mostrar descobertas revolucionárias da neurociência que mudaram completamente nossa compreensão sobre quando e como nosso cérebro envelhece. Porque aqui está a verdade chocante. Seu cérebro não espera os 60, 70 anos para começar a envelhecer. As primeiras mudanças estruturais começam exatamente aos 30 anos, e a velocidade desse processo depende inteiramente das escolhas que você faz hoje. Pesquisadores da Universidade de Harvard, em um estudo que acompanhou 12 mil pessoas durante 25 anos, descobriram algo que abalou a comunidade científica. Aos 30 anos, nosso cérebro já perdeu aproximadamente 0,5% do volume total em relação ao pico máximo, que acontece aos 25 anos. Parece pouco? Aos 40 anos, essa perda já é de 5%. Aos 50 anos, 12%. Aos 60 anos, 20%. É uma progressão silenciosa, mas implacável. Mas aqui está a parte mais fascinante dessa pesquisa. Eles identificaram um grupo de pessoas que, mesmo aos 70 anos, mantinha cérebros com características estruturais similares às de pessoas de 50 anos. A diferença não estava nos genes, estava no estilo de vida. Essas pessoas seguiam protocolos específicos que literalmente retardavam o envelhecimento cerebral em 20 anos. Dr. Álvaro Pascoal Leone, neurologista de Harvard e pioneiro em neuroplasticidade, explica que o envelhecimento cerebral não é uniforme. Algumas áreas envelhecem mais rápido que outras. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões, planejamento e controle de impulsos, é uma das primeiras regiões a mostrar sinais de envelhecimento. É por isso que muitas pessoas, mesmo aos 35, 40 anos, começam a sentir dificuldade para se concentrar em tarefas complexas ou para aprender coisas novas. A segunda área que envelhece precocemente é o hipocampo, centro da memória. Estudos de neuroimagem mostram que, a partir dos 30 anos, perdemos aproximadamente 1% do volume do hipocampo por ano. Isso explica por que começamos a esquecer nomes, onde deixamos as chaves ou detalhes de conversas que tivemos ontem. Não é falta de atenção, é envelhecimento cerebral em ação. Mas aqui está o que mais me impressiona nesses estudos. A velocidade do envelhecimento cerebral varia absurdamente de pessoa para pessoa. Pesquisadores da Universidade de Colômbia descobriram que algumas pessoas aos 40 anos têm cérebros com características de alguém de 60 anos, enquanto outras aos 60 têm cérebros funcionalmente similares aos de pessoas de 40 anos. A diferença? Neuroplasticidade ativa. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de criar novas conexões, fortalecer caminhos neurais existentes e até mesmo gerar novos neurônios. Durante décadas, acreditamos que essa capacidade diminuía drasticamente após os 25 anos. Hoje sabemos que isso é um mito. Seu cérebro pode continuar criando novas conexões até os 90, 100 anos, desde que você dê a ele os estímulos corretos. Um estudo revolucionário do Instituto Karolinska, na Suécia, acompanhou o cérebro de adultos durante aprendizado de novas habilidades. Descobriram que pessoas que aprendiam um segundo idioma após os 30 anos desenvolviam maior densidade de matéria cinzenta no córtex parietal. Pessoas que aprendiam a tocar instrumentos musicais após os 40 anos mostravam aumento na conectividade entre hemisférios cerebrais. Pessoas que praticavam meditação regular após os 50 anos tinham preservação significativa do volume do hipocampo. Isso significa que o envelhecimento cerebral não é inevitável nem uniforme. É largamente influenciado pelo que você escolhe fazer com seu cérebro todos os dias. E aqui está a notícia ainda mais empolgante.
Algumas intervenções podem não apenas retardar o envelhecimento, mas parcialmente reverter danos já existentes. Dr. Michael Merzenich, neurocientista da Universidade da Califórnia e pioneiro em neuroplasticidade, desenvolveu protocolos de treinamento cerebral que mostraram resultados impressionantes. Pessoas entre 60 a 80 anos que seguiram seus protocolos por apenas 8 semanas mostraram melhorias cognitivas equivalentes a rejuvenescer o cérebro em 10, 15 anos. Velocidade de processamento, memória de trabalho, capacidade de atenção, todas melhoraram significativamente. Mas não estou falando de jogos cerebrais comerciais ou aplicativos de smartphone. Estou falando de protocolos científicos específicos, baseados em décadas de pesquisa sobre como o cérebro realmente funciona e se adapta. E a boa notícia é que esses protocolos são acessíveis, podem ser implementados em casa, e os primeiros resultados aparecem em questão de semanas. O primeiro conceito fundamental que você precisa entender é que seu cérebro funciona como um músculo em muitos aspectos. Se você não usa determinadas funções cerebrais, elas se atrofiam. Se você as desafia constantemente de forma progressiva, elas se fortalecem. A diferença é que, ao contrário dos músculos, que você pode reconstruir a qualquer momento, algumas perdas neurais são permanentes se não forem prevenidas a tempo. Agora vou te mostrar os 5 sinais iniciais de envelhecimento cerebral que a maioria das pessoas ignora, mas que são alertas precoces de que seu cérebro precisa de intervenção urgente. Esses sinais geralmente aparecem entre os 30 e 45 anos, muito antes dos sintomas óbvios que associamos ao envelhecimento. Primeiro sinal: dificuldade para aprender informações novas que envolvem sequências ou padrões. Isso não é sobre esquecer onde você colocou as chaves. É sobre ter dificuldade para aprender um novo software no trabalho, decorar um número de telefone novo, ou lembrar da sequência de passos para uma receita culinária. Seu cérebro está perdendo eficiência no processamento sequencial, que é uma das primeiras funções a declinar. Segundo sinal: fadiga mental desproporcional após tarefas cognitivas complexas. Se você se sente mentalmente exausto depois de uma reunião longa, após resolver problemas complexos no trabalho, ou após ler um texto técnico, seu cérebro está trabalhando com menos eficiência energética. Cérebros jovens processam informações complexas com muito menos gasto energético. Terceiro sinal: dificuldade para alternar entre tarefas ou mudar foco rapidamente. Isso se chama flexibilidade cognitiva e é controlado pelo córtex pré-frontal. Se você percebe que precisa de alguns minutos para se reconectar quando é interrompido durante uma tarefa, ou se tem dificuldade para fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso indica envelhecimento nessa região específica. Quarto sinal: diminuição da criatividade e pensamento inovador. Se você sente que perdeu a capacidade de ter ideias criativas, de resolver problemas de forma inovadora, ou de fazer conexões entre conceitos aparentemente não relacionados, isso indica redução na conectividade entre diferentes regiões cerebrais. A criatividade depende da comunicação eficiente entre múltiplas áreas do cérebro. Quinto sinal: alterações no padrão de sono, especialmente dificuldade para ter sono profundo. O sono profundo é quando seu cérebro literalmente se limpa, removendo toxinas e consolidando memórias. Se você acorda cansado, mesmo após 7 ou 8 horas de sono, seu cérebro pode não estar conseguindo executar esses processos de manutenção adequadamente. E aproveitando que você chegou até aqui, me conta: você já notou algum desses sinais em você mesmo? Percebeu mudanças na sua capacidade de aprender coisas novas ou na sua energia mental? Sua experiência pode ajudar outras pessoas a identificar esses sinais precocemente. Deixe seu comentário aqui embaixo. E, se esse conteúdo está te alertando para algo importante, se inscreva no canal agora para não perder estratégias científicas de proteção cerebral, porque tem muito mais informação vital vindo por aí. Agora, vamos para os protocolos de proteção. O primeiro protocolo é baseado no conceito de reserva cognitiva.
Pesquisadores descobriram que pessoas com maior reserva cognitiva podem perder até 40% do volume cerebral antes de mostrar sintomas de declínio. É como ter um banco de neurônios extras, que compensam perdas naturais. Como construir reserva cognitiva? Através de aprendizado constante e variado. Mas não qualquer tipo de aprendizado. Precisa ser desafiador, progressivo e multimodal. Aprender um segundo idioma é uma das intervenções mais poderosas, porque ativa múltiplas regiões cerebrais simultaneamente. Áreas de linguagem, memória, atenção e controle executivo. Um estudo da Universidade de Toronto acompanhou 200 pessoas bilíngues e 200 monolíngues por 20 anos. As pessoas bilíngues desenvolveram sintomas de declínio cognitivo, em média, 4,5 anos mais tarde que as monolíngues, mesmo quando outras variáveis foram controladas. E não importa em que idade você aprende o segundo idioma, os benefícios neuroprotetores aparecem mesmo quando o aprendizado começa aos 50, 60 anos. O segundo protocolo envolve exercício físico específico para a neuroproteção. Não estou falando de qualquer atividade física. Estou falando de exercícios que foram cientificamente comprovados para estimular a neurogênese, a criação de novos neurônios. Exercícios aeróbicos de intensidade moderada, praticados por pelo menos 150 minutos por semana, aumentam a produção de BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que literalmente fertiliza o crescimento de novos neurônios. Um estudo da Universidade de Illinois mostrou que adultos sedentários que começaram um programa de caminhada de 40 minutos, 3 vezes por semana, tiveram um aumento de 2% no volume do hipocampo em apenas 12 meses. Mas exercícios de coordenação e equilíbrio são ainda mais específicos para a proteção cerebral. Atividades como dança, artes marciais, tênis ou qualquer esporte que exija tomada de decisão rápida e coordenação complexa criam novas conexões neurais de forma muito eficiente. É por isso que pessoas que praticam dança social têm menor risco de demência. Não é apenas o exercício físico, é a combinação de movimento, música, interação social e tomada de decisão rápida. O terceiro protocolo é sobre nutrição específica para o cérebro. Seu cérebro consome 20% de toda a energia que você produz, mas é extremamente sensível a deficiências nutricionais. Ácidos graxos ômega 3, especialmente DHA, são componentes estruturais das membranas neurais. Deficiência de ômega 3 acelera o envelhecimento cerebral de forma mensurável. Um estudo publicado na revista Neurology acompanhou 1.600 pessoas por 8 anos, medindo níveis sanguíneos de ômega 3 e volume cerebral através de ressonância magnética. Pessoas com níveis mais altos de ômega 3 tinham cérebros equivalentemente 2 anos mais jovens, em termos de volume e integridade estrutural. Agora, vamos para os 3 protocolos mais avançados de neuroproteção, baseados nas descobertas mais recentes da neurociência. Estes são protocolos que você pode implementar hoje mesmo e que têm potencial para não apenas retardar, mas parcialmente reverter o envelhecimento cerebral. Primeiro protocolo avançado: treinamento de neuroplasticidade direcionada. Este conceito foi desenvolvido pelo Dr. Merzenich e envolve desafiar seu cérebro de formas muito específicas para forçar a criação de novas conexões neurais. Não estou falando de sudoku ou palavras cruzadas. Essas atividades podem até ser prejudiciais, porque criam automatismo. O treinamento eficaz de neuroplasticidade precisa seguir 5 princípios: progressividade, aumentar dificuldade constantemente, especificidade, treinar habilidades específicas que você quer melhorar, intensidade, sessões focadas e concentradas, feedback imediato, saber instantaneamente se acertou ou errou, e novidade, variar constantemente os desafios. Um protocolo prático. Dedique 20 minutos por dia para aprender algo completamente novo que envolva coordenação motora fina. Pode ser tocar um instrumento musical,
desenhar com a mão não dominante, aprender caligrafia ou até mesmo fazer malabarismo. O importante é que seja algo que exija concentração total, coordenação precisa, e que você nunca tenha feito antes. Pesquisadores da Universidade de Zurich demonstraram que adultos que aprenderam malabarismo por apenas 3 meses mostraram um aumento mensurável na densidade de matéria cinzenta em áreas responsáveis por processamento visual e espacial. Quando pararam de praticar, essas mudanças começaram a reverter em 3 meses. Isso prova que neuroplasticidade requer estímulo constante, mas também que é possível em qualquer idade. Segundo o protocolo avançado, otimização do sono para limpeza cerebral. Durante décadas, não entendíamos exatamente por que precisamos dormir. Hoje sabemos que o sono é quando seu cérebro literalmente se limpa, removendo proteínas tóxicas que se acumulam durante o dia. Pessoas que dormem mal acumulam beta-amiloide e tau, as mesmas proteínas encontradas em cérebros com Alzheimer. Dr. Matthew Walker, neurocientista de Berkeley, descobriu que o sono profundo, estágio 3-4, é quando acontece 90% da limpeza cerebral. Durante esse estágio, o espaço entre neurônios aumenta em até 60%, permitindo que fluido cerebroespinal lave o cérebro, removendo toxinas acumuladas. O protocolo específico: durma em ambiente completamente escuro, use cortinas blackout ou máscara. Mantenha a temperatura entre 18 e 20 degrees. Evite telas por pelo menos 1 hora antes de dormir. E mantenha horários consistentes de sono. Mais importante, evite álcool, que fragmenta o sono profundo, e cafeína após 14 horas, que pode interferir no adormecimento mesmo 8 horas depois. Um hack poderoso. Antes de dormir, pratique o que neurocientistas chamam de revisão mental do dia. Relembre mentalmente os principais aprendizados, conversas e experiências do dia. Isso ajuda o cérebro a consolidar memórias importantes e descartar informações irrelevantes durante o sono. Terceiro protocolo avançado: jejum intermitente para neurogênese. Pesquisas revolucionárias mostram que períodos controlados de jejum estimulam a produção de BDNF e promovem autofagia neuronal, um processo onde o cérebro recicla componentes celulares danificados e gera novos neurônios. Dr. Mark Mattson, neurocientista da Johns Hopkins, estudou os efeitos do jejum intermitente no cérebro durante 25 anos. Seus estudos mostram que jejuns de 14 e 16 horas, praticados 2 de 3 vezes por semana, aumentam significativamente a resistência neuronal ao estresse e estimulam a criação de novas sinapses. O protocolo prático: escolha 2-3 dias por semana para estender o período entre a última refeição da noite e a primeira do dia seguinte para 14 e 16 horas. Por exemplo, jantar às 19 horas e café da manhã às 9 horas do dia seguinte. Durante o jejum, beba apenas água, chá verde ou café sem açúcar. Importante: este protocolo não é adequado para pessoas com diabetes, distúrbios alimentares ou outras condições médicas. Sempre consulte um médico antes de implementar jejum intermitente. Agora, 3 ensinamentos fundamentais que podem transformar a saúde do seu cérebro. Primeiro ensinamento: seu cérebro precisa de desafios constantes, mas específicos. Não adianta fazer qualquer atividade mental. Precisa ser algo que force seu cérebro a criar novas conexões. Atividades que você já domina não promovem neuroplasticidade. Saia da zona de conforto cognitiva regularmente. Segundo ensinamento: a combinação de exercício físico mais desafio mental é exponencialmente mais poderosa que cada um isoladamente. Por isso, atividades como dança, esportes complexos ou até mesmo caminhar em ambientes novos são tão eficazes. Combine sempre que possível. Terceiro ensinamento: consistência é mais importante que intensidade. É melhor 20 minutos de treinamento cerebral por dia durante 365 dias do que 5 horas uma vez por semana. Neuroplasticidade responde à repetição consistente,
não a esforços esporádicos intensos. Uma reflexão final. Vivemos em uma era onde cuidamos melhor dos nossos carros do que dos nossos cérebros. Fazemos revisões regulares, usamos combustível de qualidade, evitamos sobrecarga no motor. Mas com o nosso cérebro, que é infinitamente mais complexo e importante, muitas vezes esperamos que se vire sozinho por décadas. Seu cérebro é o órgão que define quem você é, como você pensa, como se relaciona, como toma decisões. Investir na saúde cerebral não é vanidade. É garantir que você permaneça sendo você mesmo pelos próximos 40, 50, 60 anos. E agora que você conhece esses protocolos científicos, é hora de implementar. Curta esse vídeo se ele mudou sua perspectiva sobre envelhecimento cerebral. Compartilhe com pessoas que você ama, especialmente acima de 30 anos, e comenta aqui. Qual protocolo você vai começar primeiro? Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, cuide muito bem do seu cérebro.